Um mistério silencioso e traiçoeiro assola milhões de lares brasileiros. Um inimigo invisível disfarçado de conforto e sabor que, dia após dia, mina a vitalidade de nossos queridos idosos. Você já parou para pensar que alguns dos alimentos que parecem inofensivos em sua mesa podem ser os verdadeiros vilões por trás daquela dor persistente, do cansaço inexplicável, das doenças crônicas que tanto afligem a maturidade? Eu sou a apresentadora do canal Divina Saúde e hoje vamos desvendar esse enigma. Prepare-se para uma revelação que pode mudar sua vida e a de quem você ama, pois vamos expor os 3 piores alimentos que aumentam a inflamação no corpo do idoso, acelerando o envelhecimento e roubando a qualidade de vida. Se você busca uma vida mais saudável, com mais energia e longe das farmácias, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas dicas valiosas. Nossa jornada começa desvendando a inflamação. Não estamos falando daquela inflamação aguda, como a de um corte ou uma gripe, que o corpo usa para se defender e depois se cura. Estamos falando de uma inflamação crônica de baixo grau, que é como um fogo brando e constante, queimando por dentro, sem que você perceba imediatamente. É ela, a raiz de muitos males que associamos injustamente à idade. Pense na inflamação crônica como um detetive que investiga um crime. Ele não vê um grande incêndio, mas pequenos focos de brasa que, com o tempo, consomem a estrutura da casa. No nosso corpo, essa inflamação silenciosa pode levar a doenças cardíacas, diabetes tipo 2, Alzheimer, câncer, artrite e até mesmo a depressão. Ela danifica células, tecidos e órgãos, acelerando o processo de envelhecimento e diminuindo nossa capacidade de desfrutar da vida. Mas por que essa inflamação acontece? Quais são os gatilhos? Grande parte da resposta está no que colocamos em nosso prato. Durante muito tempo, a ciência médica focou em tratar os sintomas das doenças da velhice, mas pouco se falou sobre a prevenção através da alimentação. Nossos avós, por exemplo, tinham uma dieta mais simples, baseada em alimentos naturais, plantados na terra. Com o avanço da industrialização e a corrida do dia a dia, a alimentação mudou radicalmente. Surge então o primeiro suspeito em nossa investigação: o açúcar refinado e seus derivados. Pense no açúcar refinado como um ladrão de energia. Ele entra em seu corpo, dá um pico de energia falso e depois rouba sua vitalidade, deixando um rastro de destruição. O açúcar não é apenas o doce que você coloca no café ou aquele que está no bolo de aniversário. Ele se esconde em molhos de tomate, pães, iogurtes com sabor, bebidas industrializadas e até mesmo em produtos salgados. Quando um idoso consome açúcar refinado em excesso, o corpo entra em um estado de alerta. O pâncreas precisa trabalhar dobrado para produzir insulina, o hormônio que tira o açúcar do sangue e o leva para as células. Com o tempo, essa sobrecarga leva à resistência à insulina, um passo crucial para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Mas a relação do açúcar com a inflamação vai além. Ele promove a formação de produtos finais de glicação avançada, AGEs, que são como ferrugem no corpo. Esses AGEs danificam as proteínas, o colágeno e as elastinas, que são essenciais para a elasticidade da pele, a saúde das articulações e o bom funcionamento dos órgãos. É por isso que o açúcar está diretamente ligado ao envelhecimento precoce. Imagine suas células como pequenas máquinas. O açúcar refinado é como uma areia que se joga nessas máquinas, fazendo-as emperrar e funcionar mal. Para o idoso, que já tem um metabolismo mais lento e uma capacidade de reparo celular reduzida, o impacto é ainda maior. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, pois o açúcar em excesso contribui para o aumento do colesterol LDL, o colesterol ruim, e dos triglicerídeos. Ele também alimenta bactérias ruins no intestino, desequilibrando a microbiota e contribuindo para a síndrome do intestino permeável, que é uma porta aberta para a inflamação sistêmica.
A linha do tempo da influência do açúcar na inflamação é clara. Começa com picos de glicose e insulina, passa pela resistência à insulina, pela formação de AGEs e pelo desequilíbrio da microbiota intestinal, culminando em um estado inflamatório crônico. Os perfis dos envolvidos, praticamente todos aqueles que consomem a dieta ocidental padrão. O contexto social é de uma indústria alimentícia que prioriza o sabor e a durabilidade em detrimento da saúde, adicionando açúcar em quase tudo. Os elementos-chave do caso são a onipresença do açúcar e a falta de conscientização sobre seus efeitos devastadores. Uma analogia simples. Imagine seu corpo como um carro. Se você coloca gasolina de má qualidade, açúcar refinado constantemente, o motor vai engasgar, as peças vão se desgastar mais rápido e a manutenção será constante. O mesmo acontece com a saúde do idoso. Substituir o açúcar refinado por adoçantes naturais como eritritol, xilitol ou stevia e preferir frutas como fonte de doçura pode ser um grande passo para desinflamar o corpo. Pequenas vitórias de aprendizado, não é mesmo? Nosso segundo suspeito, tão comum quanto perigoso, são os óleos vegetais processados e gorduras trans. Pense nesses óleos como um veneno lento. Eles não matam de uma vez, mas corroem sua saúde silenciosamente, dia após dia. Estamos falando de óleos como óleo de soja, milho, girassol, canola e as famosas margarinas. Estes óleos são ricos em ácidos graxos ômega 6, que, em quantidades equilibradas, são importantes para o corpo. O problema é que a dieta moderna tem um desequilíbrio gigantesco entre ômega 6 e ômega 3. Enquanto o ideal seria uma proporção de 1,1 a 4,1 de ômega 6 para ômega 3, a dieta ocidental chega a ter proporções de 20,1 ou até 30,1. Esse excesso de ômega 6, especialmente quando vindo de óleos processados e refinados, age como um combustível para a inflamação. A fabricação desses óleos envolve altas temperaturas, produtos químicos e processos de refino que os tornam instáveis e propensos à oxidação. É como pegar um alimento fresco e submetê-lo a um processo brutal que o transforma em algo tóxico. Quando você cozinha com esses óleos em altas temperaturas, como em frituras, eles liberam compostos altamente inflamatórios, radicais livres, que danificam as células e o DNA. As gorduras trans, por sua vez, são ainda piores. Elas são criadas através de um processo chamado hidrogenação, que transforma óleos líquidos em gorduras sólidas para aumentar a durabilidade dos produtos e melhorar a textura. A margarina é o exemplo mais conhecido. As gorduras trans são inimigas declaradas do coração e da saúde em geral. Elas aumentam o colesterol LDL, diminuem o colesterol HDL, o colesterol bom, e contribuem diretamente para a inflamação das artérias, elevando o risco de doenças cardiovasculares e AVC. Para o idoso, cujas artérias já podem estar mais rígidas e o sistema cardiovascular mais frágil, o consumo desses óleos e gorduras é um verdadeiro atentado à saúde. Eles promovem a aterosclerose, que é o endurecimento e estreitamento das artérias, dificultando o fluxo sanguíneo e aumentando a pressão arterial. Além disso, a inflamação gerada por esses óleos afeta a função cerebral, contribuindo para o declínio cognitivo e aumentando o risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. O perfil dos envolvidos são pessoas que consomem alimentos ultraprocessados, frituras de rua, biscoitos, bolos e produtos de panificação industrializados. O contexto social é a conveniência e o baixo custo desses produtos que os tornam acessíveis e populares. Os elementos-chave do caso são a presença oculta desses óleos e gorduras em quase todos os alimentos embalados e a falta de conhecimento sobre seus malefícios. Uma pergunta pedagógica para você. Você sabia que muitos alimentos saudáveis na prateleira do supermercado ainda contêm esses óleos inflamatórios? Ler os rótulos é fundamental. A solução para este mistério é substituir esses óleos por opções mais saudáveis e estáveis,
como azeite extra virgem para saladas e cozimentos leves, óleo de coco para temperaturas mais altas, ou até mesmo banha de porco de boa qualidade. Chegamos ao nosso terceiro e último suspeito, um trio de alimentos que, para muitos, é a base da alimentação, mas que para o corpo do idoso pode ser um grande problema: o glúten, a lactose e a caseína. Pense neles como impostores. Eles se apresentam como alimentos nutritivos, mas para muitos corpos, principalmente os mais maduros, eles são tratados como invasores, desencadeando uma guerra interna. Primeiro, o glúten. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio. Para pessoas com doença celíaca, o glúten causa uma reação autoimune grave que danifica o intestino delgado. Mas mesmo para aqueles que não são celíacos, o glúten pode causar sensibilidade, levando a sintomas como inchaço, dor abdominal, gases, fadiga, dores nas articulações e até mesmo problemas neurológicos. A sensibilidade ao glúten não celíaca é uma condição cada vez mais reconhecida e seus sintomas muitas vezes se confundem com os males da idade. Quando o glúten é consumido por um corpo sensível, ele pode aumentar a permeabilidade intestinal, o que chamamos de síndrome do intestino permeável. Imagine a parede do seu intestino como uma peneira fina, que só permite a passagem de nutrientes. Quando ela se torna permeável, é como se os buracos ficassem maiores, permitindo que partículas de alimentos não digeridos, toxinas e bactérias passem para a corrente sanguínea. O sistema imunológico, ao detectar esses invasores, entra em ação, desencadeando uma resposta inflamatória generalizada. Para o idoso, que já tem um sistema imunológico que pode estar mais suscetível a disfunções, essa resposta inflamatória pode ser exacerbada, contribuindo para uma série de doenças crônicas e autoimunes. Agora vamos falar da lactose e da caseína, presentes no leite de vaca e seus derivados. A lactose é o açúcar do leite e a caseína é a principal proteína do leite. A intolerância à lactose é muito comum em idosos, pois a produção da enzima lactase, responsável por digerir a lactose, diminui naturalmente com a idade. Quando a lactose não é digerida, ela fermenta no intestino, causando inchaço, gases, diarreia e desconforto. Da mesma forma que o glúten, a lactose não digerida pode irritar a mucosa intestinal e contribuir para a inflamação. A caseína, por sua vez, é uma proteína de difícil digestão para muitos adultos e pode desencadear reações inflamatórias em pessoas sensíveis. Ela tem uma estrutura molecular que pode ser percebida pelo sistema imunológico como um invasor, especialmente em indivíduos com APLV, alergia à proteína do leite de vaca. O perfil dos envolvidos são pessoas que consomem pães, massas, biscoitos, bolos, pizzas, cerveja, que tem cevada, leite, queijos, iogurtes e outros laticínios diariamente. O contexto social é a forte presença desses alimentos na dieta ocidental e a ideia cultural de que o leite é essencial para a saúde óssea, o que nem sempre se sustenta diante de novas pesquisas e da realidade individual. Os elementos-chave do caso são a dificuldade de digestão e a capacidade dessas substâncias de desencadear respostas inflamatórias em corpos sensíveis. Para ilustrar, pense no seu corpo como um castelo. O glúten, a lactose e a caseína, para algumas pessoas, são como pequenos invasores que conseguem romper as defesas do castelo, o intestino, fazendo com que os guardas, o sistema imunológico, entrem em estado de alerta e comecem a atacar tudo, inclusive as próprias estruturas do castelo. A boa notícia é que existem muitas alternativas deliciosas e nutritivas para esses alimentos. Para o glúten, podemos optar por farinhas como a de arroz, mandioca, grão de bico, amêndoas, coco ou cereais como quinoa e trigo sarraceno. Para a lactose e caseína, temos leites vegetais como leite de amêndoas, castanha de caju, coco, arroz, aveia, certificada sem glúten e uma variedade de queijos veganos.
A Divina Saúde está aqui para te ajudar nessa transição, com receitas práticas e saborosas que provam que é possível comer bem e com prazer, mesmo com restrições. Nossa investigação chegou ao fim e o mistério foi desvendado. Os 3 piores alimentos que aumentam a inflamação no corpo do idoso são o açúcar refinado e seus derivados, os óleos vegetais processados e gorduras trans e o trio glúten, lactose e caseína. Não se trata de uma eliminação radical de tudo de uma vez, mas de um processo de conscientização e substituição gradual. Comece com um deles. Observe como seu corpo reage. Sinta a diferença na sua energia, na sua digestão, na sua disposição. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações. Lembre-se, a informação é poder, mas a ação é a chave para a mudança. Você tem o poder de escolher o que coloca no seu corpo. Você tem o poder de desinflamar, rejuvenescer e viver com mais qualidade. A saúde na maturidade não é um luxo, é uma conquista diária, e a alimentação é sua maior aliada. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como a alimentação impacta sua saúde, compartilhe com seus amigos e familiares, especialmente aqueles que você ama e que estão na melhor idade. Deixe seu comentário abaixo contando qual desses alimentos você vai começar a eliminar de sua dieta. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal Divina Saúde e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos, repletos de receitas e dicas para uma vida plena e saudável. Até a próxima!